Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre autismo e educação financeira. E na realidade, quem inspirou a gente a fazer esse vídeo foi uma pessoa que tem fortes traços autistas. Isso não sou eu que estou falando, é uma pessoa que provavelmente tem esse diagnóstico porque foi falado com muitos profissionais. Mas é uma pessoa, não uma criança autista, como a gente às vezes lembra, mesmo um adulto autista em uma idade mais antes dos 60. É uma pessoa de 83 anos e é a minha lindíssima vovó Irene, que é uma gracinha. Nós estamos com saudade dela. Não à toa nessa gravação a gente está querendo falar dela. Mas uma das coisas que marcaram muito na relação com a minha avó é que é algo que eu vejo muitos autistas. Eu era um pouco assim quando eu era mais nova, pela minha ingenuidade e pela minha impulsividade também. Isso eu ainda tenho um pouco. A ingenuidade melhorou um pouco, mas a impulsividade ainda existe, em algum grau. Mas que essa dificuldade de lidar com o dinheiro, ou de não entender o valor do dinheiro e não comunicar. Minha avó, ela tem uma, acho que eu posso falar isso, uma condição financeira melhor do que a nossa. E ela tem uma vida mais confortável nesse sentido. Só que a minha avó, ela não tem muita noção assim, se é o que ela quer, e muitos autistas falam assim, não, o que eu quero pode custar 1 milhão, mas é o que eu quero. Se eu tiver, tá ótimo. O que eu não quero pode custar R$1 e valer a pena em algum contexto, talvez mais pra frente, mas se eu quiser, eu não quero. Então ela é capaz, eu por exemplo, falando de mim, eu sou capaz de dar 1 milhão numa bolsa que eu achei bonita e que nem vale 1 milhão, mas não sou capaz, ela me oferece um carro por R$5, eu falo, o que eu faço com esse carro? Nem dirijo. E no caso da minha avó, isso vem com um agravante, e eu acho que é o ponto que acontece com a maioria das pessoas autistas, né? Que as pessoas neurotípicas, ou mesmo com outras condições neurológicas, psiquiátricas, enfim, que a gente interage no dia a dia, as pessoas do nosso cotidiano, não são sempre pessoas bondosas, em muitos casos, mesmo que sejam, tem um lado malandro em muita gente de se aproveitar dessa nossa ingenuidade. Então eu me lembro da minha avó perdendo, a gente não vai mencionar valores nem nomes aqui, mas assim, rios de dinheiro, com pessoas que falaram assim, nossa, estou precisando de um chuveiro novo, estou precisando de uma roupa nova. Sempre tinha um caso trágico. Sempre que você fala, estou precisando de alguma coisa nova, a minha avó já criou uma regra na cabeça dela, tem que dar. Eu fiz esse teste uma vez. A minha mãe falou, eu não posso falar isso com a minha avó, mas um dia eu falei assim, vovó, estou precisando de uma base nova. Quando eu vi ela foi fazer compra, ela estava comprando a base para mim. Então reparem que ela tem essa noção de dar sempre para o outro. Ela está querendo sempre resolver a demanda. E ela falou comigo uma vez que ela já passou muito perrengue e que aí quando ela tem uma pessoa que ela julga que é trabalhadora, que está ali lutando, ela fica querendo receber uma força que ela muitas vezes não recebeu. Mas é como a Sofia diz, tem gente que aproveita. E isso é do humano, sabe? Você fala assim, mas ele tem, eu não tenho, ela tem, então por que tem que me dar mesmo? Mas não é assim, nem com os filhos deve ser assim. Embora minha mãe sempre me ajuda e me ajudou muito. Ela é maravilhosa, a gente não pode ser ingrata a ela nunca. Mas até eu tenho um cuidado especial no jeito que eu falo, então ela me encheu de coisa. Uma vez eu fui comprar um sorvete, mas assim, tô indo comprar um sorvete, estava comunicando que eu ia sair e comprar um sorvete. Quando eu vi, eu tô lá com dinheiro para pagar o sorvete para mim, ela já funciona nesse modo operando até pelas regras que ela criou. Isso no dia a dia, tudo bem, ela é uma senhora idosa que está numa posição mais de respeito pela sociedade até. Mas uma pessoa mais jovem, isso é muito perigoso. Um coleguinha fala assim, nossa, estou precisando de um jogo daquele, estou muito infeliz, meus pais estão separando, eu não consigo jogar nada. Aí chega o autista que tem aquele jogo, sei lá, autografar, nem sei, porque eu não acompanho o jogo, mas assim, de alto nível, caríssimo, super de luxo. Não. Que os pais desse autista trabalharam horrores para comprar e que tem toda uma trajetória porque no caso da minha avó, ela faz com o próprio dinheiro, né? Mas no caso ainda tem os pais, e os pais se esforçam muito para bancar o cuidado dos filhos também, né? Então isso acaba sendo um luxo que para o autista às vezes não tem essa conotação de luxo. É uma coisa que para o coleguinha vai ajudar mais ele, então eu vou dar para ele. Livro em promoção,
Minha Vida de Trás pra Frente, por Selma Sueli Silva. Minha Vida de Trás pra Frente, narra a trajetória de Selma Sueli Silva, jornalista diagnosticada com autismo aos 53 anos, que reconstrói sua história à luz da descoberta. O livro explora as diversas facetas da autora, desde a infância até a carreira no rádio, revelando os sinais do autismo que sempre estiveram presentes em sua vida. Promoção: R$ 48,90. Frete para qualquer lugar no Brasil já incluso. Utilize o Pix, QR Code ou CNPJ e faça o seu pagamento. Envie o comprovante e endereço de entrega para a Selma no WhatsApp 31988966412. Agora vocês percebam que isso, então essa educação financeira, que ela também não deve visar assim só o valor monetário, porque senão vai criar a regra que o que é importante só tem valor em si se for din-din. E não é assim, a gente tem vários valores que a gente fala para os nossos filhos. Mas às vezes a gente fala assim, a gente tem que ensinar tanta coisa, então não vou começar com isso. Mas é importante, porque vocês pensam, há algum tempo eu precisei de entrar pedir um advogado para me ajudar, que uma pessoa muito querida desocupasse, que eu tinha cedido o apartamento para morar e que desocupasse o apartamento. Foi na época, inclusive, que eu estava sem renda. Então eu precisava. Aí o advogado falou assim, nossa, mas essa pessoa, por que você não conversa, né? A primeira instância não é aí conversar, você gosta dela e tudo. Eu falei assim, o senhor não está entendendo, eu estou colocando o senhor na parada, porque se eu conversar com ela, eu gosto, ela tem 2 filhos que eu amo muito, eu vou passar o apartamento para ela. E hoje eu estou sem renda e tenho uma filha para olhar. Então eu não posso correr esse risco, porque se eu for conversar, vai acontecer isso. Então, vocês percebam, lá atrás, eu percebi quando a Sofia foi diagnosticada, eu sempre tive o meu psicólogo, né, desde 2003. Aí ele falou assim, olha, se você quiser arrumar encrenca para o cérebro de um autista, você fala com ele assim, ó, tomei 100 mil reais, vai ali fora e gasta isso em 2 horas. Ele não vai saber. Porque para ele gastar, ele tem que estar na cabeça alguma coisa que ele precisa. Então, ou vai acontecer de você fundir a cabeça dele, ou vai acontecer de alguém espertinho lá perceber que ele está com 100 mil e criar, então, essa demanda para ele passar o dinheiro. Sim, sim. E outra coisa que eu penso que mexe muito nessa equação, eu estou meio matemática hoje por causa do tema do dinheiro, que eu detesto matemática, mas enfim, que mexe um pouco nessa equação, é que a gente tem um certo desejo de... Não é desejo. A gente tem muita dificuldade de entrar no confronto para a gente saber a crise que a gente pode ter. Então, se uma pessoa é injusta, a gente não vê o motivo dela ser injusta, porque é uma injustiça, é uma desonestidade, e para a gente... Para alguns autistas, pelo menos eu me incluo nessa, a gente tem um senso de justiça muito forte, então 10 reais, não pode ser 10 milhões, é roubo, enfim. A pessoa vai lá e te dá um troco, 10 reais a menos. Aí você não briga porque você não quer ter o conflito de peitar quanto aquela pessoa agiu errado. Olha, aí você se convence que a pessoa não fez de maldade, enfim, aquilo vai se repetindo. Então essa resistência ao confronto também ajuda muito nessas perdas financeiras que a gente tem muito na nossa vida. A gente, por exemplo, o povo fala, que autista, agora tá dando que ser autista para ganhar benefício. Gente, mamãe, a gente tem direito a um monte de benefícios. Quais que a gente tem na prática? Nenhum, porque a gente não tem... não dá conta. A gente não dá conta de correr atrás. Então, assim, isso é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Não vamos julgar as pessoas. Não vamos falar assim, fulano fala que é autista, mas não é. E alguns médicos, eu vejo que têm entrado nessa coisa, sem avaliar, né, médicos assim, que são mais influencers do que médicos, né? Mas tem falando assim, fulano de tal não é autista porque não parece, eu, com o alto da minha arrogância e experiência, sei disso. Ok, pode ter experiência para os casos que ele avaliou, mas que no caso foi avaliado por outro médico, isso até é cruel, além de ser cruel, é antiético. Então não vamos ouvir esses médicos, assim, que estão com esse tipo de coisa, porque assim, desculpa até falar desse jeito e mudar um pouco de assunto, mas é porque isso é uma coisa que me deixa muito chateada. Mas voltando à questão do dinheiro, é nessa sutileza que o autismo leve, a gente fala que quando mexe com o nosso bolso é pior. O autismo leve não é tão leve assim, uma das coisas que ele mexe e muito é com o nosso bolso.
É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Pelo menos a gente convida a uma reflexão sobre o assunto. Então, até a próxima.